Olá a todos, pessoal, tudo bem? Vamos, nesse nosso encontro de hoje, pessoal, complementar um tema que nós começamos no fim do último bloco, que seria a questão do cúmulo, né, entre concurso formal e crime continuado, se você iria aplicar as duas exasperações ou seria apenas só uma, como entende o STJ, tá bom? Então, pessoal, eu vou, no fundo, retomar com vocês o tema da última aula, complementar, e aí sim veremos em seguida a questão de regime inicial, tá, para se cumprir a pena privativa de liberdade, substituição por penas restritivas e depois sursi, que seria a parte final da aplicação de pena para cada um dos acusados, basicamente. Tá bom? Então, pessoal, a gente começou falando em nosso último encontro, no finzinho dele, pessoal, não houve tempo hábil da gente poder desenvolver um pouquinho melhor a questão de o que fazer quando houver concurso, quando houver, digamos, cumulação entre concurso formal e crime continuado decorrente de várias condutas, tá? Então, eu queria, pessoal, retomar com vocês o exemplo. A gente viu na última aula, nós cogitamos o seguinte exemplo, de que haveria um roubo, né? De que praticaram um roubo, um crime 1, um crime de roubo 1, contra quantas vítimas que foi? Foi um roubo com 3 vítimas, com 3 ofendidos, o que gera dentro dele concurso formal. Então veja que a existência de 3 vítimas no roubo enseja concurso formal. E porque tem, pessoal, 3 vítimas, qual foi a nossa exasperação nesse caso? Do formal. A gente começou com, se tem 2, que é o mínimo existencial do concurso formal, é 1/6. Com 3 ficou 1/5, né? Então, pessoal, esse concurso formal geraria um aumento de uma exasperação de 1/5. Pessoal, me confere se está tudo em ordem, tá? Depois, pessoal, nós comentamos que teria havido um outro roubo posterior, praticado 10 ou 15 dias depois, com o mesmo modus operandi, que seria um outro roubo em continuidade. Seria um roubo 2 aqui, digamos. Aí teria um roubo 2 praticado esse contra 4 ofendidos. Contando com 4 ofendidos nesse outro roubo. Beleza. E por conta desses 4 ofendidos, nós fizemos uma exasperação de 1/4. Foi isso? Então tinha 4 ofendidos. E isso também ensejaria um concurso formal, já que praticou mediante uma só conduta 4 crimes de roubo. E por esse concurso nós exasperaríamos de 1/4, como nós vimos na aula anterior. E aqui, pessoal, nós no fundo obteríamos 2 penas exasperadas, né? Então nós teríamos aqui 2 penas e nós pegaríamos dessas penas aqui, ainda haveria, pessoal, entre eles, ainda haveria o crime continuado. Então nós obtivemos aqui, ó, um resultado da exasperação. Então aqui teve o resultado do concurso formal. Então aqui teve a pena resultante, ó, já exasperada pelo concurso formal, tá? No outro roubo nós também obtivemos uma outra pena resultante da exasperação do concurso formal. Nós também obtivemos aqui embaixo uma outra pena resultante da exasperação. E nós, pessoal, encerramos a aula comentando que entre essas 2 condutas ainda haveria o que, gente? Entre o roubo 1 e o roubo 2. Haveria continuidade delitiva. Então haveria ainda um crime continuado entre essas 2 condutas que ensejaria uma unificação de penas. Então haveria um crime continuado que demandaria não soma, mas sim a escolha de uma pena com exasperação. E pelo continuado, pessoal, nós pegaríamos uma dessas penas, né, a maior que fosse, pegaria uma dessas penas, a que fosse mais grave, e aí nós iríamos dosar as 2 e achar a mais grave, pessoal, tá? Então nós iríamos pegar a pena concreta mais grave, a resultante mais grave, e ainda faríamos uma exasperação de 1/6. Porque o continuado exige aqui que você exaspere de 1/6, porque houve 2 condutas. E se houve apenas condutas, seria o aumento mínimo de 1/6. Foi isso, né? Foi esse exemplo nosso. Então, pessoal, vejam aqui, gente, nós temos aqui, ó, essa posição que nós vimos aqui, pessoal, essa posição que decorre da lei. Por que motivo?
Porque, pessoal, as exasperações ou os aumentos de concurso formal e crime continuado, elas estão previstas onde, pessoal? São aumentos previstos na parte geral do Código Penal. E causa de aumento da parte geral, eu posso unificar ou você aplica todas cumuladas? Pessoal, aqui falava o artigo 68 do Código Penal, parágrafo único, quando nós estudamos o concurso de causas de aumento ou causa de diminuição de pena. Ele dizia o quê, pessoal? Que se houver duas ou mais causas de aumento ou diminuição da parte especial, eu posso aplicar só uma. Donde se infere que as da parte geral seriam todas de aplicação obrigatória. Então, pessoal, as da parte geral não poderia aplicar só uma. Pela letra do Código Penal, não. Tá bom? Olha só, pessoal, recordando esse ponto. Nós vimos na última aula, mas que a gente vai recordar só para poder trazer aí um pouco mais presente a questão. Vamos aqui, pessoal, lembrar como é que a lei regula o concurso de causa de aumento ou diminuição de pena no artigo 68 único. Pode abrir, Cadrão, por favor? Olha só, pessoal, o 68 único. Pode abrir? Olha o que ele fala. É o concurso de causas de aumento ou diminuição e concurso formal e continuado são causas de aumento. Ele fala assim, ó, no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, poderá o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, no entanto, a causa que mais aumente ou mais diminua. Pessoal, eu posso aplicar só uma causa de aumento quando for o quê? Quando forem causas da parte especial. De modo que, a contrário senso, as da parte geral seriam todas de aplicação obrigatória. Tá bom? Então, pessoal, aplicar esses dois aumentos decorre do Código Penal. Como o concurso formal e o crime continuado são causas de aumento da parte geral, elas são todas de incidência obrigatória. Tem que aumentar pelo concurso formal e tem que aumentar de novo porque houve continuidade entre as duas condutas anteriores. Como são aumentos da parte geral, eles teriam os dois incidência obrigatória. Tá bom? Aumenta no formal e com a pena já aumentada, eu aumento de novo na unificação do crime continuado. Tá claro? No entanto, pessoal, essa é a posição que decorre da lei. Não é a posição que adota o STJ, que veremos já em seguida. Mas aí a pergunta é, e qual eu aplico em prova? Não sei, pessoal. Você aplica a posição do seu examinador. Vai ter que, no caso, consultar um voto e ver o que ele faz. Então digita lá, concurso formal, crime continuado, exasperação. Acha um acórdão dele e vê o que ele faz nos casos dele. O que ele fizer, pessoal, é o certo. Tá bom? Então muitos fazem, pessoal, a dupla exasperação. Quem é um pouco mais pancada, quem é um pouco mais mãozinha pesada, faz o quê? Aumenta as duas vezes. Quem é um pouco mais garantista, aplica um só aumento. Mas aí, pessoal, você vai fazer o que disser o seu examinador. Tá bom? Se ele fizer a dupla exasperação, você faz também. Dizendo, em que pese eu saiba a posição do STJ, eu vou aplicar a posição que decorre do texto legal. Se são causas de aumento da parte geral, são de incidência obrigatória, não caberia unificação. Tá bom? Então, pessoal, marca aí a posição que decorre da lei. Então, por favor, pessoal, marca aí. Então, seria a posição número 1. Depois veremos a do STJ, que seria a segunda. Então, marca aí. Do texto legal do artigo 68. Parágrafo único do CP. Decorre a orientação, vírgula, entre aspas, a contrário senso, fecha aspas, vírgula, que o concurso formal e o crime continuado, seriam causas de aumento de incidência obrigatória, vírgula, porque previstas na parte geral. Então, as da parte geral incidiriam todas uma a uma. As da parte especial poderia aplicar só uma se houvesse duas ou mais. Tá certo? Só que, pessoal, não é assim que entende o STJ, tá? Ele vai entender, pessoal, que ele vai, no fundo, aplicar ao STJ a posição do professor Damaso de Jesus, que entende que, nesse caso, haveria bis in idem. Tá, pessoal? Para o STJ, gente, a ideia é a seguinte, tá? Eles falam, olha, qual que é, pessoal, a finalidade pela qual criaram, por que criaram
concurso formal e o crime continuado. Eles são, pessoal, formas de você evitar soma de penas. Eles são, pessoal, figuras que visam a beneficiar o acusado e nunca prejudicá-lo. Então, se visam a beneficiar, não poderia haver uma dupla exasperação. Se visam a beneficiar, pessoal, aumentar 2 vezes seria bis in idem. Aumentar 2 vezes seria, pelo concurso formal e pelo crime continuado, seria prejudicar o acusado e não beneficiá-lo, que é a finalidade, que é o escopo que iluminou o concurso formal e o crime continuado. Se para beneficiar, eu nunca posso aplicar contra o acusado. E aumentar 2 vezes seria prejudicial para ele. Então, pessoal, para evitar bis in idem, entendem o que no STJ? Que você aplicaria um só aumento. E esse um só seria qual, pessoal? O mais abrangente. E, pessoal, e quem que abrange tudo? É o formal ou o continuado? É o continuado, pessoal, que abrange todas as condutas. Então, como o continuado é o mais amplo, é o mais abrangente, é o complessivo, é ele que você aplica. Então, pessoal, para o STJ, você faria da seguinte maneira. Você reconheceria na sentença, e faremos assim em aula, tá, gente? Já que o nosso curso é um curso geral, nós vamos usar na sentença que nós vamos redigir as posições do STJ, que é quem unifica a interpretação do direito infraconstitucional no Brasil. Então, como que faria nesse caso o STJ? Ele diria o seguinte, olha, você vai reconhecer o concurso formal, mas você não vai aplicar a exasperação decorrente dele. Para o STJ, pessoal, você não faria essa exasperação, nem faria essa aqui, ó. Você faria uma exasperação só, que seria qual, pessoal? A do crime continuado. Só faria uma exasperação. E essa uma tem que ser a mais abrangente, que é a do continuado. Eu faria apenas uma exasperação. Porque a dupla exasperação implicaria bis in idem. E os concursos formal e o crime continuado foram criados para beneficiar o acusado e não para prejudicá-lo. Então, segundo o STJ, seria feita só uma exasperação no continuado. Só que se você fizer, pessoal, essa posição, você vai ter que fazer uma conta diferente no continuado. Por que razão, gente? O que nós, pessoal, levamos em conta em nosso exemplo anterior, pessoal, para falar que aumentava 1/6 só. Levamos em conta o número de condutas que compõem o continuado. Porque, pessoal, o número de vítimas eu tinha já considerado onde, pessoal? Onde nós levamos em conta, pessoal, o número de vítimas? No concurso formal, tá? Aí no continuado sobrou só o número de condutas. Agora, se eu vou, pessoal, ignorar o número de vítimas, porque eu não vou fazer a exasperação do formal, onde eu levo em conta as vítimas agora, gente? Eu tenho que levá-las em conta no crime continuado. Então agora eu não vou, pessoal, contar mais 2 condutas. Eu vou contar quantas? Se houve 3 vítimas em um e 4 no outro. Eu vou, pessoal, no continuado levar em conta 7 crimes e não 2 condutas. Eu vou, no fundo, transferir a consideração das vítimas para o crime continuado. Tá claro? Pessoal, repara só um pouquinho, ó. Em nosso exemplo anterior, eu falei, olha, vamos exasperar pelo concurso formal, e já foi, pessoal, o concurso formal já levava em conta o número de vítimas, tá? Quando diz o STJ que você não exaspera no formal, você não está levando em conta as vítimas ainda. Se você não levar em conta as vítimas no formal, eu levo onde? No continuado, pessoal. Tá bom? Aí você diria que não houve 2 condutas, mas houve 7 crimes continuados. Porque, pessoal, preciso levar em conta essas vítimas em algum lugar. Tá? Não posso simplesmente não fazer essa aspiração do formal e ainda assim desconsiderar essas vítimas. Aí você pensaria assim, ó. Se eu não levei em conta as vítimas, porque não exasperou o formal, onde eu vou levá-las em conta? No continuado. Então eu vou dizer, ó, teve 3 vítimas aqui e teve 4 aqui. No fundo foram quantos crimes? Só foram 7, tá bom? Se foram 7 crimes, eu vou levar em conta aqui uma outra exasperação que não é de 1/6. Poderia ser de quanto, pessoal? Poderia ser de 2/3, por exemplo. Tá? Eu poderia dizer, olha, aumenta aqui, ó, 2 vítimas são 1/6. 3, 1/5. 1/4, 1/3, metade. Pessoal, poderia ser um aumento de, eventualmente, 2/3. Tá? Eu poderia aumentar aqui ao final 2/3. Ao invés de 1/6. Você aplicaria uma exasperação maior, pessoal.
para que não, pessoal, para que não ficassem de graça as vítimas desses dois roubos. E se você não exasperou no formal, você tem que levar em conta as vítimas depois. Eu vou, no fundo, transferir, pessoal, a consideração das vítimas para o crime continuado. Se eu não exaspero no formal, eu tenho que levá-las em conta no continuado ao final. A diferença vai ser essa. Eu faço um só aumento? Sim, só que um só aumento maior. Para que se leve em conta, então, as vítimas que sejam computadas na exasperação, uma só, porém na exasperação do crime continuado. Tá bom? Pessoal, no fundo, o que seria bis in idem? Seria fazer o que, gente? O bis in idem seria, no fundo, você levar em conta, você exasperar no formal e no continuado levar em conta de novo o número de vítimas. Isso é que seria bis in idem, tá? Mas como você não vai levar em conta as vítimas, porque não exasperou no formal, se eu não aumento no formal, eu tenho que levar em conta esse número de vítimas, que seria 7, no final, no continuado. Aí você aplicaria uma só exasperação, porém maior que um sexto. Eu não vou levar em conta agora só 2 condutas. Eu vou levar em conta 2 condutas com 7 vítimas. Tá? O que eu não ponderei no formal, eu vou agora ponderar dentro do crime continuado. Eu tenho que transferir esse número de vítimas, já que não exasperou no formal, eu tenho que exasperar um pouco mais no continuado quando você o fizer. Tá clara a ideia, gente? Ou não? Me digam, por favor. Sim? Que o formal, pessoal, quando você aumenta pelo concurso formal, você já levou em conta o número de vítimas no formal. Quando você deixa de aplicar o formal, você está desprezando as vítimas. Eu tenho que levá-las em conta, transferir a consideração dela para o continuado. Tá bom? Aí você levaria em conta no continuado que houve 2 condutas, mas com 7 vítimas. Não só 2 condutas, ponto. Tá bom? Na posição anterior, pessoal, aí sim, como você já aumentou pelas vítimas, no continuado eu só levo em conta a conduta, para não dar bis in idem. Agora, se eu desprezar o aumento do concurso formal, eu vou transferir as vítimas para o continuado, justificando agora uma exasperação, porém maior que um sexto. Tá ok? Basicamente é isso. Beleza? Quer dizer, matematicamente é isso. Ok? Vou marcar então, pessoal. Anota aí, por favor, a posição 2, que é do STJ. Então, marque aí. Para o STJ, vírgula, a incidência das exasperações do concurso formal, a incidência das exasperações do concurso formal e do crime continuado configuraria bis in idem. Configuraria bis in idem, vírgula, pois são institutos criados ou idealizados, porque são institutos criados ou idealizados para beneficiar o acusado. Ponto. Por isso, vírgula, seria adequada a incidência de um só aumento ou exasperação. De um só aumento ou exasperação, vírgula, que seria o do crime continuado. Que seria o do crime continuado por ser o mais amplo. Como ele compreende tudo, condutas e vítimas, o mais amplo que você aplica ao final de tudo. Tá joia? Então, pessoal, o que nós faríamos aqui nesse caso, na sentença, pessoal, se eu adotar a posição do STJ? Eu vou, pessoal, na fundamentação dos fatos, reconhecer o concurso formal. E na aplicação de pena, na fundamentação da aplicação da pena, eu vou dizer que, em que pese o concurso formal, eu não vou exasperar para não gerar bis in idem. Levando em conta as vítimas ao depois, quando nós fizermos a exasperação do crime continuado. Mas eu vou, pessoal, na fundamentação, reconhecer a existência do concurso formal. E na fundamentação da pena é que eu não dou efeito prático para ele. Eu falo, concurso formal houve, mas em que pese o reconhecimento dele, nós não vamos aplicar a exasperação decorrente dele. Eu reconheço, mas não aplico o efeito prático. Tá bom? Eu reconheço, mas sem efeito.
basicamente. Tá certo? É o que faremos depois ao redigir a sentença aí juntos na próxima aula. Beleza? Pessoal, então basicamente esse foi o tema que faltou desenvolver da última aula em relação a essa questão da cumulação de concurso formal e continuado no mesmo caso concreto. Ok? Com isso a gente encerrou, pessoal, totalmente a aplicação da pena, a dosimetria ou a quantificação. Mas, pessoal, a aplicação não, a quantificação da pena, que a aplicação ainda envolve regime inicial, substituição por pena restritiva e sursi se eventualmente cabível. É o que veremos hoje, então, nessa aula nossa aqui. Tá? Me fale uma coisinha só. A gente viu na última aula a aplicação da multa, ou não viu? No concurso de crimes? Não vimos, pessoal? Então falta a multa primeiro, tá? A gente, pessoal, encerrou a quantificação da pena privativa de liberdade. Falta ver agora a quantificação da pena de multa, que você fará de maneira paralela à pena privativa, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos ver agora é como que se aplica a pena de multa. Então, nós vimos aí a quantificação, a dosimetria completa, pelo sistema trifásico, da pena privativa de liberdade. Falta vermos agora como é que se dá a aplicação da pena de multa, quando combinada aí de forma cumulativa. Então, vamos lá, pessoal. A multa nós vamos ver agora, gente. Como é que se dá a sua quantificação. Então, nós vamos agora passar aí um traço, nós vamos ver a quantificação da pena de multa, que vamos fixar de maneira paralela à pena privativa de liberdade. Então, como é que nós vamos fixar, pessoal, basicamente a multa? Vamos deixar aqui no cantinho. Ó. Eu vou, pessoal, fixar a multa de maneira paralela, olha só, à pena privativa de liberdade. Então, eu vou também fazer o sistema trifásico. Pena privativa de liberdade, a PPL e a multa. Tá? Nós, pessoal, fixamos, gente, a pena privativa de que maneira? Na sua quantificação. Nós usamos o sistema trifásico e fizemos lá, fixamos a pena base na primeira fase, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 caput do Código Penal. Pessoal, vamos então supor, gente, um caso de aplicação de pena em roubo, pode ser? Pessoal, no roubo, a pena combinada, a pena privativa combinada é reclusão de 4 a 10. Então, a pena base no roubo gravitaria entre 4 anos de reclusão e 10 anos. Então, é nesse nível que iria variar a pena base do roubo, mas a pena base privativa de liberdade. E depois nós também faríamos a pena provisória ou intermediária, levando em conta agravantes e atenuantes. E ao final teria também a pena definitiva, que consideraria causa de aumento ou diminuição de pena. Pena definitiva. Como que seria, pessoal, nesse caso, a aplicação da multa, gente? Nós iríamos fazer de maneira paralela. Na pena base, pessoal, você vai fixar a pena privativa de 4 a 10 anos. E a multa, gente? Qual que é a pena base da multa? Porque no Código Penal, pessoal, o tipo penal fala em multa, ele não fala quantos dias multa, tá? Só quem vai trazer, gente, a quantificação das multas é o artigo 49 do Código Penal. Ele fala que as multas, pessoal, variam, seria um sistema bifásico, seria um trifásico quanto à quantificação e um bifásico geral da multa, tá? Você iria, pessoal, para a multa, a gente fazer basicamente uma quantificação em dias multa e depois apurar o valor unitário de cada um deles. Então, pessoal, o nosso primeiro passo seria, na dosimetria da pena, encontrar a quantificação dos dias multa. Porque esses levam em conta a gravidade do crime, pessoal. O valor unitário, você vai levar em conta a capacidade econômica do réu, que é um outro critério. Então, o que nós vamos fazer agora é quantificar os dias multa que você aplicaria contra o acusado. Tá? Pessoal, os dias multa variam de acordo com o artigo 49 do Código Penal. Eles variam sempre para qualquer crime entre 10 dias multas a até 360. Então, pessoal, essa é a pena base da multa, digamos assim, tá bom? Ela varia, a pena base dela seria 10 a 360. A pena de multa sempre será quantificada no importe de 10 a 360 dias multa. Então nós vamos, pessoal, primeiro quantificar os dias multa. Deixa eu botar aqui em cima. Nós vamos falar por enquanto só de dias multa, que é a quantificação
dessa pena. Ao final é que você fala de valor unitário, que os dias multa que levam em conta a gravidade da infração penal. Então nós vamos, pessoal, calculá-la entre 10 a 360 dias multa, de acordo com o artigo 49, caput do Código Penal. Quem fala isso é 49 caput do CP. Agora, isso é a multa, pessoal, do Código Penal. Agora, em leis especiais, a gente tem leis que definem a multa separado. Por exemplo, drogas. Então, pessoal, atenção. Se eu for condenar por tráfico, gente, o tipo penal do artigo 33 da lei antidrogas, ele já vai trazer a seguinte pena. Atenção para isso, ó, pessoal. Se você for fazer a sentença em tráfico, olha o que diz o artigo 33, caput da lei antidrogas, que é a lei 11.343 de 2006. Ele fala reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias multa. Aí, pessoal, você vai levar em conta os dias multa do tipo penal. E em tráfico é uma pancada. Só o tráfico começa com 500 dias multa. No Código Penal a máxima é 360. Então o tráfico fala em 500 dias multa a 1.500. Aí a pena base da multa no tráfico é 500 dias multa. Não são 10. Tá certo? 10 é no Código Penal ou em leis que não definam. Quando o tipo penal ele não define, aplica-se o 49 do CP, que vai mandar aplicar entre 10 a 360. Tá certo? Então, pessoal, por exemplo, vamos dizer que você vai fixar no roubo, gente, a pena base no mínimo, porque as circunstâncias judiciais são todinhas neutras. Então, enquanto você fixaria a pena base privativa de liberdade? A mínima é 4, pessoal. Então, se for, gente, 4, se você for fixar a pena base no mínimo, porque não tem circunstância judicial negativa. Então, eu poderia fixar a pena base, eu fixaria a base do roubo em 4 anos de reclusão. E a multa ficaria em quanto, pessoal? Se eu fixar a pena base no mínimo legal, a privativa começa, parte de 4. A multa parte de 10. Porque, pessoal, 10 é o mínimo legal dos dias multa. Então, se você aplicar a pena base no mínimo legal, porque não tem circunstância judicial negativa, são todinhas neutras, pessoal. Se elas são neutras, você fixaria a pena base no mínimo. E o mínimo da pena privativa é 4, o mínimo da multa é 10. É assim que você fixaria a pena base no mínimo legal, se ausente circunstâncias judiciais negativas no caso concreto. Tá bom? Pessoal, tem quem faça, gente, em doutrina, pessoal, tem quem mande aplicar, pessoal, quem oriente que se aplique a multa, fazendo, pessoal, uma regrinha de 3, tá? Pessoal, alguns fazem, gente, mas esse é um cálculo infernal. Desembargadores não fazem isso na prática. Pessoal, em sua maioria esmagadora, gente, eu nunca vi um voto fazendo isso, tá bom? Mas, pessoal, você pode ler em doutrina que alguns autores falam, tá? Mas são poucos. Que você faria, pessoal, a pena de multa com uma regra de 3. Você iria calcular a proporção entre a privativa e a pena de multa. Eu faria a proporção entre 4, nesse nosso exemplo, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, tá? E 10 anos de reclusão com 360 dias multa. Pessoal, essa conta é maluca, é alucinante e eu não vou fazer com vocês em aula, tá bom? Pessoal, porque essa ninguém aplica na prática, tá ok? Então, alguns fazem regra de 3? Fazem, pessoal, mas essa posição na prática não se aplica. Eu nunca vi um examinador fazer por regra de 3 a aplicação da multa. Eles fazem como? Se o mínimo legal da privativa é 4 anos, no roubo, aplica 4. Se o mínimo da multa é 10, aplica 10 dias multa. Tá certo? Belezinha? E depois, pessoal? Depois a multa ela vai sofrer, gente, as mesmas alterações que sofrerá a pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, vamos supor que você vai, pessoal, reconhecer no roubo que ele tem reincidência. Tá? Só se ele é reincidente, o que você faria com a pena de reclusão? Na segunda fase. Se tem uma agravante, pessoal, presente sozinha, que seria a reincidência. Você aumenta de quanto? Já que a lei não fala na segunda fase em quantificação de agravantes. Eu uso a fração chave de 1/6. Então você faria o quê? Se houvesse reincidência. Por exemplo, só, tá, gente? Então, se houver reincidência, você aumenta essa pena de 1/6. E também aumenta a multa de 1/6, pessoal. Quanto que dá 1/6 de 10? Dá 1, alguma coisa.
você vai desprezar a fração e usar o inteiro. Ela chegaria, nesse caso, a 11 dias multa. Já que um sexto de 10 é 1 ponto alguma coisa. Então você vai desprezar a fração e usar o inteiro. Se é 1 ponto alguma coisa, aumenta um dia. E 4 anos aumentaria, seria 8 meses. Aqui chegaria a 4 anos e 8 meses. Se aumentar de um sexto. E a multa chegaria a 11 dias multa. Essa aqui seria uma pena provisória ou intermediária se houvesse uma reincidência nesse caso concreto. E se fosse, pessoal, ainda, gente, um roubo na forma tentada? E você, pessoal, fosse reduzir na última fase de dosimetria, pessoal, fosse aplicar na pena definitiva a redução de, por exemplo, metade. Já que pela tentativa eu posso reduzir de 1/3 a 2/3. Então, se eu for, pessoal, reduzir de metade, eu faço como? Pega as duas e reduz de metade. Faz igual, pessoal. Você fala, pela tentativa diminuo a fração de metade. Aí você aplicaria aqui a pena de 2 anos e 4 meses. E a multa? Faz igual. Eu pego a pena intermediária e pela tentativa você também a reduz de metade. Chegando nesse caso, vai dar 5 dias e meio, despreza a fração, fica com 5 dias multa. E essa seria então a pena, pessoal, a pena quantificada da privativa e da multa. Seria a pena definitiva desse roubo. Então o que nós faremos, pessoal, com a multa é um procedimento paralelo à pena privativa de liberdade. O que eu fizer em relação à privativa, eu faço em relação à multa também, pessoal. Eu faço a mesma sequência. Eu vou aplicar o trifásico da pena privativa também para a multa de maneira paralela, sempre igual. Tá ok? Só que a diferença é que a multa você vai partir de 10 a 360. Vai ser só um outro parâmetro de pena base, só isso. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Gente, tem quem entenda, e o STJ, pessoal, fala que a multa você aplica só com base em circunstâncias judiciais, pessoal. Pessoal, para o STJ, gente, você aplica a multa de uma vez só. Eu não faria o trifásico. Só que na prática, pessoal, ninguém faz isso também, em tribunais estaduais ou então TRFs. Tá? Então, pessoal, na prática, gente, em doutrina prevalece o quê? Em doutrina prevalece que você vai seguir na multa também o trifásico. Tá bom? Só o STJ admite que você fixe a multa só com base em circunstâncias judiciais da pena base. Tá ok? Mas isso, pessoal, raramente se faz na prática. Só na prática, todo mundo fixa a pena, a maioria esmagadora de examinadores, de maneira paralela entre a privativa e a multa. Tá? A maioria aplica também o trifásico para a quantificação dos dias multa. Beleza? Mas, pessoal, marca só porque se cair em pergunta dissertativa, eu posso dar as duas posições. Mas na sentença, pessoal, faça como regra também o trifásico em relação à multa. Ok? Mas, pessoal, marca só, observação. Para vocês terem a matéria, digamos, teórica também completa, não só a prática. Né? Não vamos desaprender a teoria ao fazer a prática. Então, pessoal, marca aí, por favor, observação. Então, pessoal, prevalece em doutrina, tá? Então marca aí. Prevalece em doutrina que a pena de multa também será quantificada observando o sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade. Como nós fizemos aqui, pessoal. Vou aplicar o trifásico igualzinho para a multa de maneira paralela à pena privativa de liberdade. Ponto. O STJ, vírgula, contudo, vírgula, o STJ, vírgula, contudo, vírgula, admite que os dias multa sejam quantificados
levando-se em conta as circunstâncias judiciais, apenas. Seria, pessoal, no fundo, a gente fixar a multa só com base na pena base. Seria desprezar as fases 2 e 3. Tá? Abre parênteses, pessoal. Alguns acórdãos ainda admitem a incidência, de causas de aumento e diminuição da pena. Então, você, pessoal, encontra ainda alguns julgados que falam, não, a multa você levaria em conta circunstâncias judiciais e causas de aumento ou diminuição. Pessoal, o que eles não levam em conta no STJ seria o que, gente? O que nenhum acórdão leva em conta, praticamente, pessoal, seriam agravantes e atenuantes. É isso que entende o STJ. Que você fixa com base em circunstâncias judiciais, ponto, ou com base nelas e aumento ou diminuição. Mas não levaria em conta para a multa a fase 2. Tá ok? Só, no entanto, prevalece que você leva em conta só circunstância judicial no STJ. Eu faria, no fundo, só a pena base para a multa, ponto final. Tá bom? Alguns julgados falam, não, você também levaria em conta causas de aumento ou diminuição, mas não levaria em conta mera atenuante ou agravante para fins de multa. Só que, pessoal, não é assim que se faz em tribunais locais. Tá certo? A maioria, pessoal, segue a doutrina, nesse ponto, segue a doutrina e fixa também vai fixar, seguindo o trifásico para a multa nesse caso. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Então a dica é, em sentença, faça o quê? Faz também o trifásico de maneira paralela com a multa, paralela à pena privativa. Agora, saiba que, pessoal, e não vai estranhar se você encontrar no STJ acordos dizendo que você fixaria a multa só com base em circunstâncias judiciais que norteiam a pena base. Tá bom? É para você, pessoal, não achar que nós estudei errado. Não. É que tem essas duas posições, a do STJ é essa, pessoal. Tá bom? Só que tribunais locais raramente seguem o STJ em alguns pontos. Beleza? Alguma dúvida, gente? Ou não? Tá? Então vamos lá. Última questão, pessoal. E como que eu faço, gente, se houver concurso de crimes? Como é que eu faço? Se houver, pessoal, concurso de crimes. Bom, se houver concurso de crimes, gente, na pena privativa, nós já estudamos. Eu faço como? Depende, pessoal. Se for material, eu faço como? Então, material, eu cumulo, não é isso? Essa parte a gente já estudou na última aula. Aqui você vai seguir as regras de aplicação dos artigos 69 a 71 do Código Penal. O 69 ele manda somar se for material. O 70 e o 71 é o formal e o continuado, eles mandam fazer o quê? A priori, aplicar uma pena com exasperação. Tá certo? Então eles fazem assim, ó. O 69, ele manda, no concurso material, ele manda somar. A aplicação se dá por cúmulo material de penas. O 70 e o 71, que é o formal e o continuado, você faz unificação, aplica uma pena, unificação com exasperação. É o sistema de exasperação da pena unificada. Isso a gente já viu na última aula. Agora, e a multa, pessoal? Para multa existe, pessoal, atenção para isso, uma regra especial de concurso de crimes, gente. Concurso de crimes na multa, pessoal, quem regula é o artigo 72. No concurso de crimes, pessoal, para multa, olha o que fala o artigo 72 do Código Penal. Ele fala que na pena de multa você sempre vai, pessoal, cumular as multas. Então a pena de multa no concurso de crimes sempre seria
sempre haveria cumulação de penas. Haveria sempre soma, pessoal. A multa você não iria, pessoal, aplicar unificação para ela. Haveria sempre soma. Qual é o efeito prático disso, gente? Pensa, pessoal, em concurso formal. Vamos voltar aqui atrás, pessoal. Vamos voltar para essa telinha de depois anterior. Eu já vejo como a gente já vai retomar isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Como é que se daria, gente, o nosso concurso formal aqui, ó? Vamos dizer que você, pessoal, teve aqui 3 vítimas, você aumentaria a pena de 1/5, não foi? Então, a pena privativa nós iríamos fazer, nesse exemplo anterior, como houve 3 vítimas, você pegaria aqui e aumentaria de 1/5. A pena privativa você exaspera de 1/5, nesse caso de roubo. Então, vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor que a pena fosse 5 anos, pessoal. Pronto, tá? Vamos dizer que você fixou aqui, ó. A pena do roubo chegou, a pena definitiva chegou em 5 anos. Você iria dizer ao final, olha, como houve no roubo 3 vítimas, aumento de 1/5. Chegaria a quanto, pessoal? A privativa chegaria a 6 anos. Nesse nosso exemplo. Então, pessoal, supondo que você fixou uma pena de roubo, a definitiva chegou a 5 anos. Tá bom? Aí você fala, como teve 3 vítimas, configurou-se concurso formal. Porque houve 3 vítimas, exaspero de 1/5, tá? E alcanço a pena de 6 anos. Beleza? Pessoal, como é que ficaria, gente, a multa nesse caso? Vamos dizer que a pena definitiva fosse 5 anos de reclusão e você fixou a multa em... Quanto que vai dar? Deixa eu ver. Vamos dizer que você fixou a multa em 12 dias multa. Então essa seria a pena definitiva do roubo. Hipoteticamente, tá, gente? Então você fixou, a pena definitiva ficou em 5 anos de reclusão e 12 dias multa. Aí chegamos na hora de fazer o concurso formal. Aí você fala, pelo concurso formal, exaspero de 1/5 a pena privativa de liberdade. Pessoal, como que você faria, gente, com essa multa, se for concurso formal? Pelo artigo 7.2 do CP, pessoal. Eu iria, pessoal, pegar 12 dias e aumentar 1/5, ou você aplicaria 12 vezes 3, porque teve 3 vítimas? Pessoal, a multa você vai aplicar de forma cumulativa. Seria 12 dias multa para cada vítima. Se houve concurso formal, eu faria como, então? Eu vou dizer, ó, mediante uma só conduta, houve 3 vítimas, houve 3 roubos. Só se houve 3 roubos, eu vou aplicar a multa de forma cumulativa. É 12 dias multa, em nosso exemplo, para um roubo, 12 para outro e 12 para outro. Eu faria então, pessoal, 36 dias multa. Tá? Eu não iria, pessoal, fazer exasperação na multa. A multa eu diria, não, a multa é acumulada. Se a multa é acumulada, a multa ficaria assim, ó. Seria a multa vezes 3 vítimas, a multa chegaria em 36 dias multa. Eu iria aplicar 12 dias multa em nosso exemplo para cada uma das vítimas. Já que cada vítima gerou um roubo autônomo juridicamente falando. Então a diferença é essa, pessoal. Ele manda fazer quando for concurso formal, pessoal. Se a multa é acumulada, eu faria como? Eu pegaria a pena privativa e exasperaria. Só que você exaspera a pena privativa de liberdade. A multa você aplica acumulando. Para cada ofendido, mais 12, mais 12, mais 12. E se houvesse 10 vítimas, pessoal? Eu aplicaria, em nosso exemplo, 120 dias multa. A multa seria multiplicada pelas vítimas, porque seria aplicada de forma cumulativa e não uma com exasperação. Você faria unificação com exasperação para a pena privativa de liberdade, mas para a multa seria cúmulo material, seria a soma de penas. Tá? No fundo, pessoal, o Código Penal fala que multa você sempre soma. Você nunca faria a unificação do concurso formal ou do crime continuado. Tá bom? Unificação teria para a pena privativa de liberdade, para a multa não. A multa eu sempre somaria pela dicção legal do artigo 72 do CP. Tá claro isso, gente? Tá? Só isso é teoria pura.
do Código é letra de lei. O que nós veremos após o intervalo, então, é que o STJ entende que a multa você não faria por soma sempre. Só o STJ tem uma posição que despreza o artigo 72 do CP só quando for crime continuado. Ele vai dizer a multa no continuado você unifica com exasperação e não soma. Então, pessoal, veremos após o intervalo que o STJ excepciona essa regra só para crime continuado, para formal não. Tá bom? Até já.